Graça e paz, que noite abençoada, hein? O Mateus me chamou, eu assustei, achei que eu ia cantar agora. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, seu aplicativo. Evangelista Lucas, capítulo 24. Lucas, verso de número 24. A Páscoa é dessas celebrações que ganham muitos significados ao longo da história. A história do Brasil tem a ver com essa data. Os portugueses que aqui chegam durante a Páscoa. O primeiro monte, o Monte Avistado, recebe o nome de Monte Pascoal. E o primeiro português a tentar estabelecer uma relação com as comunidades indígenas que aqui já estavam é o Nicolau Coelho. E eu me lembro de estudando com o Davi para a prova de história, revisando o conteúdo, eu perguntei qual que era a importância do Nicolau. Ele falou: pai, é Páscoa e ele era coelho, Eu acho que ele não foi muito bem na prova de história, Mas nós fazemos essa confusão da Páscoa com coelho, E eu não tenho dúvida que talvez, obrigado querido, água com gás, microfone aqui na lapela, eu tô, rapaz, obrigado querido. Eu não tenho dúvida que a maioria de nós comeu um peixe essa semana, ou talvez tenha provado um pedacinho de chocolate, Mas eu queria visitar um texto que trata da essência desse dia, dessa celebração que ganha um significado que nos faz celebrar nessa noite. Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso número 1, nós vamos até o verso 6, e depois nós adiantamos um pouquinho para o verso 13, obrigado pastor. Nós vamos ler na Nova Almeida atualizada, você pode acompanhar na sua versão, mas o texto está também exposto ali. Vamos fazer um teste? Obrigado, Royce. Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceu-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. E eu viro um pouquinho o foco para uma Páscoa de 2 discípulos que estão marginais nessa história. Verso de número Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos dele estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhe perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que não sabe, que esteve em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus lhe perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia
desde que essas coisas aconteceram. É bem verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato também, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que lhe constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando eles se aproximaram da aldeia para onde eles iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram dizendo: fique conosco, porque já é tarde, o dia já está chegando ao seu fim. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os onde acharam reunido não mais os 12, mas agora os 11 e todos os outros, os quais disseram: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido naquele caminho e como tinham reconhecido o Senhor somente no partir do pão. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por esse domingo, Pai, que nós celebramos a ressurreição do Senhor. Queremos, Pai, que no nosso coração também seja ressuscitado coisas que estão mortas, coisas que estão, ó Deus, empalhadas de alguma forma, Pai. Visita-nos nessa noite, queima o nosso coração no peito nessa noite de amor por Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que ela encontre espaço em nosso coração, que ela encontre espaço nessa celebração, que ela encontre espaço em nossos relacionamentos, Pai. Muito obrigado, nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. É interessante, querido, que esses discípulos que pegam a rota de fuga, esses discípulos que deixam a igreja, a comunidade, a célula e pegam uma rota alternativa, talvez tentando fugir da sua angústia, eles fazem parte daquele grupo de 70 discípulos que foram comissionados pelo próprio Jesus. Jesus separou os 70, dividiu em duplas e disse: olha, vão e anunciem o reino, eu os dou autoridade. E esses discípulos voltam, irmãos, maravilhados, porque essa autoridade os fez expulsar demônios, essa autoridade recebida fez com que pessoas fossem curadas, e eles voltam cheios de fé, cheios de esperança. Mas agora, esses dois discípulos que fizeram parte dessa grande comitiva missionária, decidem fugir. Mais do que fugir, irmãos, o texto diz que eles estão tristes no verso 17. E a tradução mais apurada dessa tristeza é uma tristeza de quem perdeu o seu melhor amigo. Essa tristeza é uma tristeza de luto, é uma tristeza de uma ausência que é marcada no coração. E o texto diz que essa tristeza os impede de ver Jesus. Veja comigo o verso 16. Porém, os olhos deles estavam como os que impedidos de reconhecer. Jesus deixa Jerusalém, Jesus deixa o momento do triunfo, da glória, para estar com discípulos tristes e frustrados. Essa tristeza, querido, que nos impede de olhar para o passado.
Essa tristeza, esse luto, essa ausência que nos faz ver a nossa história como se fosse uma foto. Mas a nossa história é um filme. A foto você posta no seu Instagram. Essas redes sociais que nos causam tanta frustração. Parece que todo mundo está muito bem, só a gente que não está tão bem. Esses discípulos são marcados por uma tristeza que sabota todo um relacionamento com Jesus. A tristeza é algo que nos contamina tanto, querido, que o profeta Jeremias tomou uma decisão: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero olhar para trás e perceber que a minha vida é um filme, que uma frustração, que uma tristeza não pode me impedir de ver Jesus na minha caminhada. Esses discípulos caminham com Jesus vivo do lado deles, mas a tristeza faz com que eles vivenciem um Jesus que está morto. Eles caminham com Jesus ressurreto, mas a tristeza impede de ver um Jesus que está diante deles, vivo. Porque a decepção, querido, é como um tampão, como uma venda, que nos impede de ver. Verso número 21, irmãos. Olha o que diz Cleopas. Acho que o Cleopas era meio nordestino assim, né? Ele tem umas... Só que você que não está sabendo de nada aqui, onde é que você estava? Ele dá uma bronca em Jesus, né? Cleopas diz assim: nós esperávamos no passado, nós esperávamos que fosse esse quem iria redimir Israel. A decepção sabota o relacionamento, irmãos. A frustração, a tristeza faz com que a gente se aparte de pessoas que nós amamos. Nós esperávamos que fosse Ele quem iria de redimir Israel. A frustração coloca numa balança em que nós deixamos de considerar tudo aquilo que nós já vivemos com essas pessoas. A frustração, a tristeza, esse sentimento de decepção nos faz, inclusive, desconsiderar as virtudes do outro a quem nós amamos. E essas pessoas perdem por vezes o seu valor. Eu quero chamar a sua atenção, querido. Esses discípulos estão diante de Jesus, mas estão impedidos de ver. Seus olhos não conseguem perceber que eles estão diante daqueles com quem eles caminharam durante um bom tempo. Porque tristeza e decepção esvaziam as nossas esperanças. Semana passada eu tomei uma atitude equivocada, muita coisa para fazer, e eu deixei de fazer a minha leitura bíblica de costume pela manhã, e com muitos compromissos, muitas coisas. E eu recebi uma notícia, talvez na quarta-feira, que amargurou profundamente a minha semana, de modo que eu não conseguia ver todas as coisas boas que estavam acontecendo em minha volta, mas eu só conseguia ver aquela frustração, aquela má notícia. E no final de semana eu comecei a entender o que estava acontecendo no meu coração. E eu entendi que na verdade eu estava olhando com os olhos carnais, que eu havia abrido mão daquilo que talvez seja o mais importante na nossa vida. Porque Jesus, irmãos, não ora por eles. Jesus não levanta a mão, não passa óleo na cabeça. Jesus começa a falar das Escrituras. O texto diz que ele começa a falar desde Moisés e de tudo que os profetas disseram que iria acontecer e daquilo que estava acontecendo. Jesus traz a Escritura, Jesus traz a palavra para esse encontro no caminho. Que bom, querido, que Jesus nos visita nos nossos caminhos. Qual foi o caminho que Jesus foi te buscar? Hein, Léo? Onde Jesus foi te buscar, querido? Onde foi, Rones, que Jesus foi te buscar? Onde foi, missionário, que Jesus foi te buscar? Onde foi, Emanuel, que Jesus foi te buscar? Qual era o caminho, querido? Tristeza
e decepção nos impedem de ver Jesus. A ponto, querido, no verso 25, Jesus diz a esses homens: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Tristeza e decepção geram em nós um tipo de incredulidade, irmãos, uma dificuldade de crer. Eu chamo a sua atenção, querido, esses homens já haviam recebido a notícia, pior do que isso, irmãos. O Cleopas aqui é tio de Jesus. A esposa dele, a Maria, é uma das que vão até o túmulo e voltam dando uma notícia de que o túmulo estava vazio, de que o anjo havia aparecido. Eu não sei você, meu irmão, mas se fosse minha mulher e me desse uma notícia dessa, e eu não desse credibilidade, ia dar ruim para mim. Mas esses homens, eles estão impedidos de acreditar. E querido, me permita dizer algo com muita sinceridade no meu coração. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Isso é uma oração, querido. Deus nos fortaleça. Mas homens e mulheres de Deus enfrentam crises de fé. Grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram crises de fé, irmãos. E eu poderia dar para você uma lista, mas eu quero falar somente de um homem, só de um, do qual Jesus disse que não nasceu mulher como ele, João Batista. Jesus fala a respeito de João, que nascido de mulher não houve ninguém como ele. Você conhece a história de João, irmãos? Pregador, uma pregação dura, raça de víboras, se arrependam. E batizava o povo, e metia o dedo na cara. E esse homem, irmãos, é acusado, é preso, e na prisão, irmãos, esse homem, cheio de unção, enfrenta uma crise de fé, e ele manda chamar os seus discípulos, seus amigos, faz um pedido a eles, vão até Jesus, e pergunta se ele é o Messias, ou se nós temos que esperar outro. E os seus discípulos vão até Jesus, chegam a Jesus e dizem: olha, João está preso, e ele mandou perguntar para o Senhor se o Senhor é mesmo quem o Senhor diz que é. E Jesus dá apenas uma resposta: vá, João, e relate o que você está vendo aqui. E quando os seus discípulos viram as costas, Jesus elogia João Batista, fala: não há homem como esse. Um homem que está preso, irmãos, numa crise de fé, porque a tristeza, a frustração nos impede inclusive de acreditar, de considerar, irmãos, o que está diante de nós. Esses discípulos estão diante do fato, do domingo da ressurreição, de que ele havia dito que faria, fez, mas eles não conseguem acreditar. Vocês são insensatos e não conseguem crer. Mas esses discípulos me ensinam algo muito precioso, meu irmão, minha irmã. Eles me ensinam que nós não devemos caminhar sozinhos. Eles não adotam aquele discurso: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Eles juntam as suas frustrações, as suas tristezas, e começam a falar a respeito dela, e falam a respeito dela em nome de Jesus. E Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, o que queria acontecer, irmãos? O que queria acontecer? Ele estaria no meio. E Jesus aparece no meio do caminho desses amigos que decidiram falar da sua tristeza e da sua frustração. Eles não vão pescar como fizeram os outros discípulos. Jesus foi crucificado, morreu, vamos pescar. Afinal de contas, a gente gosta de pescar. Esses homens não fazem como Elias, se enfia numa caverna
porque uma mulher mandona falou que ia pegar ele. Esses discípulos falam a respeito das suas frustrações. Mais do que falar, irmãos, esses discípulos, eles se dispõem a ouvir. Versos 27, por favor, Emanuel. Verso número 27. E começando por Moisés e todos os profetas, ele explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando eles se aproximavam da aldeia para onde eles iam, ele fez menção de ir adiante, de seguir o seu caminho. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, o dia está chegando ao fim. E Jesus entrou para ficar com ele. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, numa refeição, ele pegou o pão e o abençoou, ele orou, e depois que partiu o pão, deu a eles, e no partir do pão, os seus olhos se abriram, e eles reconheceram Jesus, e nesse momento Jesus saiu da presença deles, e um disse ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele falava no caminho, quando ele nos explicava a respeito das escrituras? E naquela mesma hora, eles levantaram, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos todos os outros. Eu não tenho dúvida, querido, que num encontro como esse, numa celebração como essa, num discipulado em que você senta à mesa para partir o pão, numa reunião numa casa, com a singeleza de coração, existe uma graça, existe um favor, existe uma unção. Paulo diz que a fé vem não pelo ler a palavra de Deus, irmãos, como uma atitude individual na minha casa, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu não tenho dúvida que nessa noite, quando você está ouvindo essa mensagem, Deus ministrou coisas ao meu coração, mas está falando coisas diferentes ao seu, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada um, como apraz ao próprio Deus. Mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A minha oração é que nessa noite, nessa celebração de Páscoa, em que você adorou, o seu coração queime novamente, que no seu peito, o seu coração comece a palpitar, e você seja visitado por essa disposição de falar das suas tristezas e das suas decepções. Que nessa noite você decida tirar esses tampões que impedem de ver Jesus na sua caminhada. Eu conversava ainda há pouco com o irmão que dizia a respeito da sua filhinha, e disse que um dia no shopping, um domingo, a mãezinha foi dar uma pipoca, e do lado dela estava uma médica que falou assim: não faça isso. E naquela tarde, ela nunca mais viu essa médica. Eu falei: será que era médica mesmo, hein? Será que não era um anjo que Deus mandou lá? Naquela tarde, eles descobriram que aquela criança precisava de um tratamento que preservou a vida dessa criança. Num domingo à tarde, irmãos, uma médica que veio não sei de onde fazer um curso em Dourados, Mato Grosso do Sul. Aquela tarde, Deus estava colocando um anjo para abençoar. Eu não tenho dúvida disso, irmãos, que pessoas passam pela nossa vida para nos abençoar e depois somem, porque Deus colocou. Eu chamo a sua atenção nessa noite. Jesus deixa a Páscoa, o retorno triunfal, ressurreto, para buscar 2 discípulos que haviam se distanciado dos outros. Lembra a parábola das ovelhas? Não é uma história para as crianças ouvirem, é uma história com H. Jesus deixa e vai buscar 2 filhos que estão se distanciando, frustrados, decepcionados, com o coração cheio de incredulidade. Talvez na sua Bíblia, debaixo desse tema, os discípulos no caminho de Emaús, tem uma referência de Marcos capítulo 16,
versos 12 e 13. Esse texto é para mim um dos textos mais lindos das Escrituras. Jesus deixa tudo para buscar aqueles 2 discípulos anônimos. Eu olho para Marcos, irmãos, e Marcos dedica 2 versos a esse encontro. Evangelista Marcos, obrigado, querido. Depois disso, Jesus se manifestou em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo, verso 13. E indo eles, anunciaram os demais, mas também eles, a esses 2, não lhes deram crédito. Interessante, queridos. Por que uma experiência tão rica dessa, por que um encontro tão rico desse é transformado em 2 versos? Um deles ele diz que encontrou Jesus, e o outro diz que os discípulos não lhe deram crédito, não lhe deram importância. Eu disse para você que o Cleopas é tio de Jesus. O texto não diz quem é o outro discípulo, irmãos, mas provavelmente, muitos teólogos, pais da igreja concordam com essa afirmação. Esse discípulo mais jovem, que é buscado no caminho, se chama Lucas. Sabe por que se chama Lucas, irmãos? Porque ninguém narra uma experiência tão viva, ninguém narra uma experiência tão cheia de emoção como está aqui, a não ser que tenha vivido ela, irmãos. É Lucas, irmãos. Sabe quem pode contar a sua história, querido? Sabe quem tem autoridade para contar a sua história? Sabe quem tem autoridade para falar do seu testemunho? Só você mesmo. Se você não abrir a sua boca, se você não contar a sua história, onde Jesus te buscou no caminho, talvez a sua história se resuma a 2 versos. Ele disse e nós não acreditamos. Nesse domingo de Páscoa, o que tem te impedido de ver Jesus na sua caminhada? Quais são as frustrações? Quais são as tristezas que têm gerado incredulidade no seu coração? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós viemos para celebrar nessa noite, mas eu preciso entregar essa mensagem que Deus colocou no meu coração. O que tem te impedido de ver Jesus na sua caminhada? O que tem te impedido de recomeçar? O que tem te impedido de dar um passo em direção a esse que te buscou no caminho? E você sabe que caminho era esse. Você sabe para onde esse caminho te levaria. E Jesus te buscou. Eles estão impedidos de ver, estão impedidos de acreditar, mas estão dispostos a ouvir e a falar das suas frustrações. Coloque a sua vida diante de Deus. Nesse domingo de Páscoa, o Senhor nos convida a dar um passo em direção a Ele. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo, baixaram os olhos para o chão, e eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos alcança nas esquinas da vida, Pai. O Senhor é o Deus que nos busca nos caminhos de Emaús, nos caminhos que nos colocavam em rota de fuga da Tua vontade, do Teu amor. O Senhor, ó Deus, conhece as frustrações, Pai, as decepções que nos impedem de olhar e ver o Senhor, Pai, em toda a nossa trajetória, Pai. Nessa noite, nessa celebração de Páscoa, em que nós celebramos que o Senhor ressuscitou e vivo está, te pedimos, Pai, queremos abrir, ó Deus, a nossa boca e dizer que precisamos do Senhor, Pai. Nós não queremos caminhar sozinho, Pai. Tira, Senhor, toca
toda incredulidade em nosso coração, toda experiência, Pai, que nos trouxe decepção com pessoas, experiências que nos trazem tristezas, ausências que nos marcam profundamente, Pai. Nós queremos nessa noite ser tocados pelo Senhor. Nós decidimos, ó Deus, pegar nessa noite o caminho da Tua casa, o caminho de Jerusalém, o caminho, ó Deus, da Tua palavra, e queremos, ó Deus, ser enxertados na videira, Pai. Por isso, nos visita, Pai, nos visita, Pai, traz ao coração aquilo que dá esperança, ó Deus, nessa noite. Ó Deus, nós queremos testemunhar, nós queremos contar a nossa história em primeira pessoa. Queremos dizer que o dia o Senhor, ó Deus, nos alcançou, transformou as nossas vidas, que o Senhor deixou as ovelhas, ó Deus, sadias, e foi buscar aquelas que estavam doentes. O Senhor deixou as 99 por amor a nós e nos alcançou, Pai. Muito obrigado por tão grande amor, Pai. Nós queremos ver ao Senhor em nossa caminhada. Traz ao nosso coração aquilo que nos dá esperança, Pai. Nos ensina a olhar para trás e ver quantas pessoas semearam em nossas vidas, nos abençoaram, nos amaram, investiram em nós, Pai. Nós queremos nessa noite tirar o tampão da decepção, da tristeza e da incredulidade, Pai. Celebramos ao Senhor nessa noite, Pai, por tão grande amor, porque o Senhor é fiel e a Tua palavra permanece para sempre, o Teu amor permanece para sempre. Muito obrigado, Pai. Nós oramos assim, nessa noite gratos, ó Deus, por tão grande amor na cruz, no sepulcro e no nosso caminho, Pai. Fazemos isso gratos, em no nome de Jesus. Amém, amém e amém.